bom dia, meu nome é Diógenes Gomes Vieira, advogado especializado em Direito Militar, e hoje farei alguns comentários sobre o tema proposto para o vídeo número 15 do nosso canal no YouTube Direito Militar com o Dr. Diógenes Gomes Vieira. O tema de hoje, proposto para o vídeo número 15 do nosso canal, é o seguinte: sair mais cedo do expediente ou serviço sem autorização superior. O que pode acontecer com o militar? Por que esse tema? Para quem já é militar, já está no quartel, principalmente os mais antigos, com mais tempo de serviço, eles têm noções boas sobre as consequências de faltar um serviço, de faltar o expediente, de chegar atrasado no expediente, de sair mais cedo do expediente sem autorização. Então, para esses militares, o conteúdo que eu vou passar agora neste vídeo é muito mais fácil de entendimento. E muito do que eu vou falar aqui, os militares já têm ciência. Porém, em relação aos civis que pretendem ingressar para as Forças Armadas, ou para a Polícia Militar, ou para Bombeiro Militar, eles não têm muita noção sobre essas peculiaridades da caserna. Tá? Chegar atrasado, sair mais cedo, sem autorização, faltar serviço, faltar o expediente, estar de serviço e querer se ausentar antes, sem autorização superior. Então, esses tipos de detalhes que é frequente na caserna, expediente e escala de serviço, que são a escala de serviço é muito natural dentro do meio militar. Então, esses civis que pretendem ingressar para as Forças Armadas ou as Forças Auxiliares, como eu falei, eles não têm muita noção. Então, eu já estou passando neste vídeo algumas noções sobre as consequências em relação a sair mais cedo do serviço ou do expediente, como sendo um alerta para que eles não venham a cometer irregularidades, podendo sofrer penalidade de ordem disciplinar ou mesmo penal. E para quem já é militar, principalmente os novatos, os recrutas, os soldados recém-formados, que eles também tenham essa noção mais básica sobre as consequências de sair mais cedo do expediente ou de um serviço a que estava escalado. Então, foi por isso que eu tive a ideia de montar o vídeo sobre esse tema. Mas antes de iniciar o estudo propriamente dito sobre o tema proposto para o vídeo número 15 do nosso canal, eu peço a você que, se não tiver inscrito no nosso canal, que você se inscreva agora mesmo, pois isso é importante para impulsionar o nosso canal, a fim de que os nossos vídeos sobre direito militar alcancem várias e várias pessoas, sejam civis ou militares. Como vocês já viram nesses 15 primeiros vídeos que eu publiquei até agora no nosso canal no YouTube, que é um canal recente, esses vídeos falam sobre vários assuntos, e muitos desses assuntos são de interesses dos militares e também de civis. Então, para que o canal seja mais ativo, para que o YouTube mostre mais os nossos vídeos aos internautas, é necessário que você esteja inscrito no canal, é necessário que você dê seu like, é necessário também que você faça o seu comentário. Então eu aproveito e também peço que você faça o seu comentário sobre esse vídeo. Pode fazer críticas sem problema nenhum, pode dar sugestões de outros vídeos, tá? Então eu peço, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Se já é inscrito ou se vai se inscrever agora, clique no sino e dê a sua curtida, ok? Eu agradeço de todo o coração. Bom, vamos agora então ao nosso tema. Para iniciar o estudo, faz-se necessário conceituar o que é expediente e o que é serviço, as famosas escalas de serviço. Então, para isso, eu trouxe duas legislações internas das Forças Armadas para essa conceituação. A primeira conceituação será sobre expediente. No artigo 181 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército, R1, diz o seguinte, artigo 181,
O expediente é a fase da jornada destinada à preparação e execução dos trabalhos normais da administração da unidade e ao funcionamento das repartições e dependências internas. Parágrafo único. Os serviços de escala e outros de natureza permanente independem do horário do expediente da unidade, assim como todos os trabalhos e serviços em situações normais. Eu vou trazer daqui a pouco a conceituação de escala de serviço com base no regulamento interno da aeronáutica. Mas antes, vamos continuar nesse artigo 181. Tá? O expediente geralmente vai das 8 horas às 17 horas. Então, o tema proposto hoje vai ser, por exemplo, o militar, ele chegou na sua unidade, vamos dizer, às 7h30 da manhã, às 8 horas iniciou o expediente, pode ter tido retirada de falta, formatura, está tudo certinho, o militar está trabalhando na sua sessão, e em torno das 16 horas, esse militar simplesmente ele se ausenta, ele vai embora para casa. Ele não pede autorização para ninguém, pega a sua pastinha se tiver e vai embora da organização militar. Ou seja, ele se ausentou antes do horário previsto para o término do expediente, que era 17 horas. Então, é mais ou menos sobre isso que eu vou falar hoje em relação ao expediente. E também vou falar da ausência escala de serviço, certo? Então, vamos agora para o regulamento interno dos serviços da aeronáutica, RCA 34-1 de 2020. O capítulo 1, ele trata da escala de serviço. O artigo 3º diz o seguinte: serviço de escala é aquele publicado em boletim interno próprio ou da OM apoiadora, atribuído periodicamente a determinado militar ou grupo de militares, bem como a servidor público ou grupo de servidores, independentemente das atribuições normais permanentes que lhe couberem. Parágrafo 1º. Os serviços a que se refere o caput desse artigo têm duração de 24 horas e as equipes ficam sediadas na OM ou em outras áreas determinadas pelo comandante, chefe, diretor ou prefeito da OM. Ponto. Parágrafo 2º. Para os serviços de segurança, poderá ser adotado o regime de turno, com duração máxima de 8 horas, na sede das OM, do Comaé, ou de 12 horas, em exercícios e operações que envolvam o desdobramento de meios de força aérea fora das OM do Comaé. Parágrafo 3º. Os serviços de natureza técnica e operacional, cujas especificidades, desgaste físico e emocional possam provocar perda de rendimento ou aumento na margem de erros dos componentes da equipe e que apresentem necessidade de implantação de escalas diferenciadas, obedecerão às regras emanadas dos órgãos centrais dos sistemas. Esse parágrafo 3º é uma escala de serviço especial, como, por exemplo, as escalas de serviço dos controladores de tráfego aéreo. Por exemplo, se você não sabe, quando eu era da aeronáutica, eu fui militar da aeronáutica na graduação de sargento durante 18 anos e a minha especialidade era controlador de tráfego aéreo. Então, eu como controlador de tráfego aéreo, eu não participava do expediente da organização militar, eu participava da escala de serviço da torre de controle, que era onde eu trabalhava exercendo a função de controlador de tráfego aéreo. E a minha escala de serviço geralmente era assim, das 6 da manhã a meio-dia, meio-dia às 18 horas, 18 horas à meia-noite e meia-noite às 6 horas. Então, geralmente, esses eram os horários, né? Por exemplo, o controlador de tráfego aéreo, numa quarta-feira, ele trabalha no período da manhã, 6 a meio-dia, tá? Meio-dia ele vai para casa, no outro dia ele volta, geralmente ele vai pegar o turno da tarde, de meio-dia às 18 e assim por diante, e tem aí 1 ou 2 dias de folga, a depender da escala de serviço. Então essa é uma escala especial, diferente, por exemplo, da escala da guarda do quartel, do portão da guarda, que eu vou dar até um exemplo no decorrer do nosso estudo.
né? Lá geralmente é uma equipe que fica 24 horas dentro do quartel, né? E ficam revezando os postos, e o horário de descanso vai ser ali mesmo na OM. Né? Por exemplo, vamos dizer que um segundo sargento esteja de comandante da guarda, tá? Ele vai estar ali no comando da guarda, mas ele vai ter o horário de descanso dele, tá? Mas ele vai ter que ficar onde? Na organização militar. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre essa questão não deste vídeo, tá? Mas no vídeo número 16, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o crime de abandono de posto, tá? Em relação ao entendimento do STM, tá? Então eu já peço que você se inscreva e clique no sino, pois assim que o vídeo 16 for divulgado no YouTube, o YouTube vai lhe avisar, certo? O vídeo 16 eu tratarei sobre abandono de posto. O de hoje vai ser mais sobre essa questão de ausentar-se antes do horário do término do expediente e antes do horário do término do serviço. Só que eu não vou entrar a fundo na questão do abandono de posto hoje. Será no vídeo número 16, então é por isso. É necessário que você se inscreva e clique no sino para não perder o vídeo número 16. Então, voltando. Em relação ao controle de tráfego aéreo, é do jeito que eu falei. Em relação à guarda, geralmente é 24 horas e lá vai ter uma equipe que vai ficar se revezando e vão ter os seus horários de descanso que vão ser cumpridos na própria organização militar. Diferentemente do controlador de tráfego aéreo, ele pega, por exemplo, a escala pela manhã de 6 da manhã às 12 horas, a partir de 12 horas ele não tem que ficar na OM aguardando o outro serviço, não. Ele cumpre as 6 horas dele na escala de serviço, tá? E depois que termina ele vai embora, ok? Bom, continuando. Então eu acabei de definir o que é expediente e a escala de serviço. Ficou na tela, caso vocês tenham alguma dúvida, é só voltar o vídeo e lá vai estar essa legislação exposta para vocês verificarem. Inclusive tem um número da legislação. Se quiserem pegar a legislação toda, basta ingressar no Google, na internet, que é fácil de visualizar essas duas legislações. Uma é da aeronáutica e a outra do exército. Após a conceituação de expediente e escala de serviço, nós temos a primeira resposta ao tema proposto. Então vamos voltar ao nosso tema: sair mais cedo do expediente ou serviço sem autorização superior, o que pode acontecer com o militar. Então aqui, na verdade, no tema eu tenho duas respostas, tá? Eu tenho duas perguntas aqui e a princípio duas respostas. Então a primeira resposta em relação ao tema é o seguinte: se sair mais cedo do expediente sem autorização superior, pratica o militar, em tese, transgressão disciplinar, previstas nos regulamentos disciplinares. Mas o que é transgressão disciplinar para você que é um civil e não sabe a conceituação? Transgressão disciplinar, ela, em relação às Forças Armadas, cada Força Armada ela tem o próprio regulamento. A Aeronáutica tem o RDAR, a Marinha o RDM e o Exército o RDE. Daqui a pouco eu vou informar quais são os decretos que tratam desses regulamentos, tá? Mas inicialmente, para conceituar o que é transgressão disciplinar, eu vou utilizar o artigo 14 do RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, que diz o seguinte: transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio, ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou ainda que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro de classe. Os regulamentos disciplinares nas Forças Armadas, eles são os seguintes decretos, que vai aparecer na tela. O RDM é o decreto 88.545/1983, e o que nos interessa é o item 53, que diz o seguinte: identificando um tipo de transgressão disciplinar. O inciso 53 diz o seguinte: ausentar-se sem a devida autorização da organização militar onde serve ou do local onde deva permanecer. Esse inciso 53, que consta no RDM, é
o dispositivo normativo disciplinar castrense que vai ser utilizado para punir o militar que se ausentar do expediente, né, sem prévia autorização superior. O RDAR é o decreto número 76.322/1975, consta no inciso 17, que está aparecendo na tela, o seguinte, abre aspas, ausentar-se sem licença do local do serviço ou de outro qualquer em que deva encontrar-se por força de disposição legal ou ordem. Esse dispositivo, ele será utilizado para o militar da aeronáutica que sair do expediente, ausentar-se do expediente sem prévia autorização superior. Em relação ao RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, o decreto número 4346 de 2022, o item 28 que está aparecendo na tela, informa o seguinte: ausentar-se sem a devida autorização da sede da organização militar onde serve, do local do serviço ou de qualquer em que deva encontrar-se por força de disposição legal ou ordem. É neste inciso 28 do RDE que está prevista a punição, está previsto que o militar do Exército que se ausentar do expediente antes do horário previsto, ele vai ser punido, tá? Então, em relação, voltando à primeira resposta ao nosso tema proposto, o fato de o militar se ausentar, por exemplo, às 16 horas, ele vai embora sem prévia autorização, embora ele tivesse que ficar até às 17, porque o expediente termina às 17, ele estará cometendo o quê? Uma transgressão disciplinar, certo? Eu li o inciso 53 do RDM, eu li o inciso 17 do RDAR e li o inciso 28 do RDE. E vocês perceberam, vocês leram e me ouviram falar que nesses dispositivos eles falam também o quê? Do local de serviço, tá? Porém, nos regulamentos disciplinares existe um dispositivo que deixa já destacado que quando na lei penal, quando na lei penal houver previsão daquele fato de ausentar-se, por exemplo, do serviço, como crime, que é o caso do artigo 195 do Código Penal Militar, abandono de posto, nesse caso vai se aplicar a lei penal e não o regulamento disciplinar. Para vocês entenderem melhor, vou voltar ao decreto 4346 de 2002, que trata do regulamento disciplinar do Exército. Vamos lá novamente, o inciso 28, ausentar-se sem a devida autorização da sede da organização militar onde serve, do local do serviço ou de outro qualquer em que deva encontrar-se por força de disposição legal ou ordem. Então vocês percebem que nesse dispositivo fala local de serviço. Porém, eu já vou adiantar, ausentar-se do local de serviço a que estava escalado, tá? Em tese, é o crime previsto no artigo 195 do CPM, que é abandono de posto, tá? Então, embora no inciso 28 do RDE esteja previsto como transgressão disciplinar ausentar-se sem a devida autorização do local do serviço, não vai se aplicar o RDE, esse dispositivo, caso o militar esteja, por exemplo, como sargento comandante da guarda e ele sair antes do horário previsto para terminar o serviço dele e ir para casa. Tá? Não vai se aplicar o RDM, vai se aplicar o Código Penal, que a gente vai também falar um pouquinho mais daqui a pouco. Tá? No parágrafo 1º do artigo 14 do Regulamento Disciplinar do Exército, diz o seguinte, tá? Parágrafo 1º. Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar. Ponto. É o que eu acabei de falar para vocês, tá? Como o abandono de posto, ele está previsto no Código Penal Militar, no artigo 195, tá? Se o militar do Exército, como eu disse, se ausentar antes do horário previsto para encerrar o serviço de comandante da guarda,
falando hipoteticamente, tá? Ele não estará cometendo a transgressão disciplinar prevista no inciso 28 do RDE. Ele estará cometendo crime militar, certo? Nos 3 regulamentos costuma ter esse tipo de dispositivo e também nos da Polícia Militar e Bombeiro. Tá? Então, a primeira resposta ao tema proposto é que se o militar se ausentar do expediente sem autorização, ele poderá ser punido disciplinarmente, com base nos regulamentos militares disciplinares, certo? Agora, em relação à segunda resposta ao tema proposto. Se o militar sair mais cedo do serviço sem autorização superior, pratica, em tese, o crime militar previsto no artigo 195 do Código Penal Militar, crime de abandono de posto. Logo, poderá ser preso em flagrante, denunciado pelo Ministério Público Militar e processado pela Justiça Militar. Então, voltando o nosso tema, sair mais cedo do expediente ou do serviço, que é o que estamos falando agora, do serviço sem autorização superior. O que pode acontecer com o militar? Então, se o militar sair mais cedo do serviço a que estava escalado, antes do horário previsto, sem autorização superior, ele poderá ser preso em flagrante, tá? Poderá ser denunciado pelo Ministério Público Militar por ter cometido, em tese, o tipo penal previsto no artigo 195 do CPM, que é o abandono de posto. Poderá ser processado e julgado pela Justiça Militar e poderá, caso o Conselho, né, de Sentença, por exemplo, da Aeronáutica, o Conselho Permanente de Sentença da Aeronáutica, considere ele culpado, ele poderá ser condenado pela Justiça Militar a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O artigo 95 que está aparecendo na tela diz o seguinte, abre aspas, abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, a pena mínima que esse militar poderá ser condenado são 3 meses. Quanto à questão das implicâncias desses 3 meses de detenção, se ele vai ser preso, se vai ser sursi, liberdade condicional, esse tipo de assunto eu comentarei em outro vídeo, certo? No momento agora será mais os assuntos mais básicos em relação à ausência do serviço. Bom, voltando ao artigo 195. Abandonar sem ordem superior. O que é superior aqui? Quando ele fala ordem superior, ele está falando ordem de superior hierárquico, obviamente, tá? E eu vou até o artigo 24 do Código Penal Militar para ter o conceito de militar superior, conceito de superior nesse caso. Artigo 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior, para efeito da aplicação da lei penal militar. Voltando ao artigo 195, lá diz, abandonar sem ordem superior. Essa ordem superior é esse militar, volta a dizer, artigo 24, o militar que em virtude da função exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior. Então, o comandante da guarda, um segundo sargento João, hipoteticamente falando, o chefe da equipe geralmente da guarda é um oficial de dia, né? Geralmente um tenente, primeiro tenente, segundo tenente, tá? Quem é o superior nessa equipe de serviço em relação ao sargento João? É o oficial de dia. Então, para efeitos do artigo 24, ordem superior desse segundo sargento, para ele conseguir, por exemplo, sair mais cedo, a ordem superior, a princípio, virá do oficial de dia, certo? A princípio, porque a depender dos regulamentos internos da OM, pode ser até que o oficial de dia não tenha nem o poder, tá, de autorizar alguém a sair mais cedo do serviço, tá? Isso vai depender dos regulamentos internos de cada OM, tá? De cada Força Armada, tá? Mas, a princípio, o tenente é o chefe de equipe, então, a princípio, ele teria o poder, a autoridade, né, para
autorizar a ausência de algum militar que esteja escalado na guarda, na equipe da guarda, de segurança da guarda do quartel. Vamos agora à seguinte indagação, após eu ter lido o artigo 24. Agora vamos analisar sobre quem é o militar que possui competência para autorizar saídas antecipadas do militar do expediente ou do serviço. Primeiro, qualquer superior hierárquico poderá autorizar a saída antecipada do militar do expediente? É qualquer militar, basta ser mais antigo. Por exemplo, o segundo sargento João está no expediente na sessão dele e ele, em vez de 17 horas, que é o horário para terminar o expediente dele, ele quer sair meio-dia. Basta ele procurar algum primeiro sargento que estiver perto dele, da sessão, ou algum colega, e pedir: ô primeiro sargento, poxa, eu preciso sair mais cedo, posso ir embora? É assim que funciona? Não, não é assim. Você que é militar sabe, mas o civil pode não saber, pode ter dúvidas. Então é por isso que é importante mencionar isso. Voltando ao artigo 24 do Código Penal Militar, que embora esteja na lei penal, eu posso utilizar por analogia para efeitos de ausência sem autorização ou com autorização em relação ao expediente, tá? Artigo 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro de igual posto ou graduação. Nesse exemplo que eu dei, tá? O primeiro sargento, que o sargento João foi conversar, pedindo autorização, não tinha nenhuma relação de autoridade sobre ele. O primeiro sargento era apenas mais antigo. O sargento João é segundo sargento e o primeiro sargento, vamos dizer, José, tá? Ele é primeiro sargento, é mais antigo. Mas, no caso hipotético, o primeiro sargento, ele não é considerado superior. Por quê? Porque ele não se enquadra no artigo 24. Artigo 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. E, como eu disse, também pode ser aplicado na analogia essa conceituação na questão do processo disciplinar, na questão disciplinar. Tá? Então, como vocês verificam, nesse exemplo hipotético que eu dei, o primeiro sargento ele é só mais antigo. Mas nesse caso, ele não trabalha nem na mesma seção que o sargento João. Ele não tem autoridade nenhuma, tá? Então, se o sargento João pedir autorização para esse primeiro sargento para ele sair mais cedo do expediente, tá errado, tá? E se o primeiro sargento autorizar o sargento João ir embora, o pessoal descobrir que o sargento João ele se ausentou antes, vão abrir o quê? Uma FATD, uma ficha de apuração de transgressão disciplinar, um processo disciplinar contra o João. Aí o João vai dizer no depoimento dele: não, eu fui embora porque o primeiro sargento José me liberou. O que vai acontecer? O primeiro sargento José vai ser chamado e provavelmente vai receber também uma FATD para ele responder disciplinamente por que ele autorizou o segundo sargento a se ausentar com antecedência do término do expediente, se o primeiro sargento José não tinha nenhuma relação de superioridade em virtude do artigo 24 em relação ao segundo sargento João. Mas vamos dizer que o primeiro sargento José fosse o chefe do segundo sargento. Aí tudo bem. A depender das normas internas da OM, do José e do João, se o primeiro sargento José é o chefe dele, então a princípio poderia sim autorizar, seria o militar com autorização para isso. Haja vista que, com base no artigo 24, o primeiro sargento José seria superior, tá, ao terceiro sargento, ao segundo sargento João. Okay? Eu trouxe um exemplo aqui em relação ao expediente. Tá? O RDM, tá? O artigo 53, repetindo, o inciso 53, repetindo, diz: ausentar-se sem a devida autorização da organização militar onde serve ou do local onde deva permanecer. Tá? Aí eu vou dar o exemplo agora hipotético.
Na seção que o segundo sargento trabalha, tem o chefe da seção, que é o major do exército, tem um capitão e tem um tenente. Então pergunta-se, qualquer um deles poderá autorizar que o segundo sargento João saia mais cedo do expediente? Isso vai depender, respondendo, isso vai depender das normas internas da OM e da seção do segundo sargento. A princípio, o chefe da seção, que é major, é quem detém competência para autorização. Todavia, poderá haver delegação para o capitão ou tenente. Ou seja, em resumo, quando o militar desejar se ausentar mediante autorização, tá, de sua organização militar, primeira coisa que ele tem que saber é quem é a autoridade superior que detém a competência para autorizar a saída dele antecipada do expediente. Então, se você é civil, você é militar, se você que já é militar pretender se ausentar do expediente, você tem que saber qual é o superior hierárquico a você em relação à função, tá? Que detém a competência para liberar você para sair mais cedo antes do término do expediente. Vamos agora à segunda situação hipotética, já agora em relação a serviço. Qualquer superior hierárquico poderá autorizar a saída antecipada do militar do serviço? É praticamente a mesma ideia, a mesma resposta que em relação a ausentar-se antecipadamente do expediente. Tá? Mas eu dei um exemplo aqui, então vamos lá no exemplo hipotético. O segundo sargento João está de serviço no portão da guarda principal da organização militar. E sua equipe de serviço é composta por 4 soldados, 2 cabos, um sargento, que é ele que está ocupando, né, essa função, um subtenente e um primeiro-tenente, que é oficial de dia. Então pergunta-se, o fato de o subtenente ser mais antigo que o segundo sargento João faz com que o subtenente tenha competência para autorizar a saída antecipada do sargento João do posto de comandante da guarda? O oficial de dia, o tenente, é, em regra, o chefe da equipe. Logo, a princípio, é ele quem possui competência para autorizar a saída antecipada do segundo sargento João, caso, obviamente, esteja previsto nas normas internas da OM essa possibilidade, pois poderá, por exemplo, haver previsão de que outro oficial, até mesmo que não esteja de serviço na organização militar, seja a autoridade militar prevista para autorizar saídas antecipadas de alguém da equipe de serviço. Então, quando o militar desejar se ausentar do serviço mediante autorização, ele tem que saber quem é a autoridade militar que tem a competência para autorizar a sua saída antecipada do serviço. Vamos supor que esse segundo sargento João, ele peça para o subtenente. Tá? O correto é o subtenente dizer para ele, ô João, ó, eu não posso autorizar a sua saída, tá? Eu não sou o chefe da equipe. Isso aí você vai ter que perguntar para o oficial de dia, certo? Isso é o correto para o subtenente fazer. Mas e se o subtenente disser para o João, ah não João, meia hora antes, pode ir embora, tá tranquilo, tá? Eu aviso aqui o tenente quando ele chegar, pode ir tranquilo. Aí o João vai embora, tá? A princípio, tá? O João, ele cometeu, em tese, o crime de abandono de posto. A questão sobre a autorização, tá? Ele saiu autorizado, tá? Só que ele saiu autorizado por uma pessoa que não detinha competência para autorizar a saída dele. Então, na prática, essa autorização ela não vale nada, é nula, tá? Agora, a questão se o João cometeu ou não o crime de abandono de posto ao ser autorizado a sair pelo subtenente Ricardo, tá? Que não era o chefe da equipe, isso quem vai decidir, se houver um processo criminal, será a Justiça Militar. Se ele for do Exército, a Justiça Militar da União, certo? Mas, em tese, ele praticou
o delito de abandono de posto se ele sair apenas com autorização do subtenente, mas ratificando. É óbvio que o advogado, numa situação dessa, perante o Conselho de Justiça, no caso, vamos dizer, do Exército, né, se esse militar for do Exército, é claro que o advogado vai argumentar que ele não teve o dolo, ele não teve a intenção de cometer o crime de abandono de posto, pois ele acreditava que o subtenente poderia autorizar a saída dele, né? Ele pode dizer que ele é novo na OM, né? Que ele tem poucos anos de serviço, que foi o primeiro serviço que ele tirou, que claro que isso é difícil de acontecer, mas vamos supor que foi o primeiro serviço dele. O advogado diz, não, ele achou que o tenente podia, porque o segundo sargento João achou que poderia sair com autorização do subtenente, pois o tenente não estava lá na área, ele estava em diligência na OM, né? E o subtenente é mais antigo que ele, foi o primeiro serviço, não tinha experiência, é a primeira vez que ele serve numa organização militar que tem equipe de guarda, que tem equipe armada, então ele não sabia, então não teve o dolo, então o advogado vai e pede a absolvição dele, né? Isso é uma das linhas de defesa, né? Cada advogado vai usar a sua, tá? Então, nessa situação é importante o militar saber, tá? Quem é a autoridade superior que detém a competência para autorizar a saída dele, a fim de que ele não tenha problemas, a fim de que ele não fique sub judice, que ele não seja preso em flagrante, tá? Que ele venha depois a responder um IPM, caso não tenha a prisão em flagrante, se instaure o IPM, quando souberem que ele saiu antes do horário, tá? Então isso é bem delicado e os militares têm que tomar cuidado, tá? Porque o crime de abandono de posto previsto no artigo 95 do CPM é um crime de conduta, ou seja, basta você se ausentar, tá? Não precisa nem haver perigo, tá? E em relação a essa questão sobre o entendimento do STM em crime de abandono de posto, vai ser no vídeo número 16. Aí eu vou entrar mais em profundidade sobre isso, só para vocês já terem uma ideia sobre o que eu vou falar no vídeo número 16. Por isso que é importante que você se inscreva agora e clique no sino. No vídeo 16 vamos falar sobre o crime de abandono de posto diante do entendimento do STM, como por exemplo sobre as seguintes questões. Primeira, será discorrido sobre se é ou não crime quando o militar é substituído por outro militar sem prévia autorização superior. Segundo, se é crime quando o militar afasta-se da organização militar no horário de repouso, sem a devida autorização. Terceiro, se é crime o afastamento do seu posto de forma momentânea, com intenção de retornar. Quarto, se é crime quando o militar se ausenta para socorrer alguém, como por exemplo seu filho que está passando mal na sua residência. E quinto, outras situações. Isso tudo vou me dedicar no vídeo número 16, que deve ser divulgado, disponibilizado no YouTube daqui uns 6 dias ou 7 dias. Tá? Então, se inscreva no canal, se você não é inscrito, e clique no sino, tá? Para você ser avisado sobre esse vídeo número 16, que será especial sobre abandono de posto na visão, vamos dizer assim, do STM. Ok? Então, continuando, tá? Para vocês terem a noção de como é delicada essa questão de autorização, tá, de serviço, vou citar para vocês um caso que ocorreu com um cliente meu alguns anos atrás, se não me engano uns 10, 12 anos atrás, tá, da aeronáutica. Ele é da especialidade de comunicações e ele estava de serviço na organização militar com um suboficial, tá? Então a equipe dele eram 2 pessoas, ele, que na época era segundo sargento, e o suboficial, tá? Os 2 da mesma especialidade. Eles ocupavam 2 posições no local do serviço deles, sendo que, por eles serem da mesma especialidade, tá? O subtenente sabia fazer o serviço do segundo sargento e o segundo sargento sabia fazer o do suboficial, né? Porém, eram 2 posições, tá? Então, tinham que ter 2 militares da especialidade de comunicações. Aí o que aconteceu? Os 2 estavam trabalhando no período da tarde e o sargento, ele recebeu uma ligação da esposa informando que o filho dele estava um pouco doente, né? Estava um pouco com febre,
e a esposa chamando para olhar o filho dele. O que o sargento fez? Ele falou com o suboficial: "Ô suboficial, a mulher está dizendo que meu filho está com febre, tá? Um pouquinho alta. Eu posso ir lá em casa, ver o que está acontecendo e depois eu volto assim que possível?" O suboficial disse que não, pode ir. Tá? Aí vem a primeira pergunta: o sub podia ter feito isso? Não. Tá? Porque embora eles fossem somente 2, o suboficial, de acordo com o regulamento interno da organização militar, ele não tinha o poder de dispensar ninguém da equipe de serviço e também de autorizar a saída de alguém antecipada. Tá? Somente quem podia fazer isso era o chefe da seção deles, que era da seção de comunicações. Tá? Mas ali na hora o sub disse que pode ir e ele foi. Tá? Ele foi ver o filho, tudo bem, voltou para a organização. Ele ficou, se não me engano, 2 horas ausente, tá? Do seu posto, e o suboficial ficou atuando nas 2 posições operacionais. Tá? Porém, o que aconteceu? No dia seguinte, outra organização militar, ela fez uma ocorrência, tá? Informando que havia tido um problema de comunicação, tá? De uma mensagem. Então foram investigar e quando investigaram, descobriram que o sargento não estava no local durante a ocorrência. E aí abriu-se um inquérito policial militar, o meu cliente ele prestou depoimento, tá? E disse para o encarregado que ele saiu, mas foi com autorização do suboficial. Tá? Só que ao final do IPM, no relatório, tá? O suboficial sequer foi chamado para prestar depoimento. Tá? Não me pergunte por que não foi chamado, porque eu também não sei, tá? Mas não foi chamado. Tá? Mas como o encarregado, se não me engano, era um capitão da aeronáutica, como ele já tinha, vamos dizer assim, praticamente a certeza de que houve o crime, né? Porque o suboficial não detinha essa competência, mas sim era um capitão, se eu não me engano, que era o chefe da seção de comunicações, somente ele poderia autorizar a saída do segundo sargento do posto dele. Tá? Esse encarregado ele simplesmente concluiu o relatório, entendeu que foi crime em tese, o comandante da OM ratificou e aí mandaram os autos para a Justiça Militar e aí depois, em seguida, o Ministério Público Militar denunciou esse segundo sargento pelo cometimento do crime de abandono de posto. Foi então que ele me contratou para defendê-lo. E ele me disse: doutor, o suboficial, como eu disse no IPM, ele me autorizou. Tá? Então eu informei para ele: olha, o suboficial não tinha competência para lhe autorizar, mas nós temos 2 teses de defesa. Primeiro, que o seu filho estava passando mal. Tá? Segundo, que você acreditou que o sub poderia te autorizar a sua saída, tá? E você foi e voltou. A posição não ficou nem desguarnecida, porque o suboficial ele assumiu a dele e a sua. E nós vamos com esse argumento para tentar uma absolvição, tá? Mas é difícil, mas a gente tenta, tá? E o que eu disse para ele? Olha, será absolutamente necessário que o suboficial ele seja convocado por nós, tá? Para ser sua testemunha, para que ele diga para os 5 juízes, né, do conselho, um juiz togado civil, formado em direito, concursado, e mais 4 oficiais da aeronáutica que formam o conselho permanente para a aeronáutica, para processar e julgar, no caso, o segundo sargento, que é uma praça, um graduado. Tá? Esse conselho, tá? Ele que vai julgar o militar, tá? E é esse conselho que vai ouvir a testemunha. Então nós precisamos do suboficial. E eu fui e perguntei para ele: você já conversou com o suboficial? Ele vai vir prestar depoimento para dizer que ele autorizou você? Ele me disse: doutor, eu vou conversar com ele, é meu colega. Eu falei: tá, então converse com ele, porque se ele disser que realmente ele autorizou, né, a gente pode tentar uma absolvição. É difícil, mas a gente tenta, tá? É uma tese plausível para utilizarmos
para a sua defesa. Aí tudo bem, foi marcado o dia do interrogatório das testemunhas, tá? E o suboficial concordou, né, com o segundo sargento para prestar depoimento, tá? Esse acontecimento foi na auditoria, tá, do Recife, tá? Foi lá. Lá na auditoria do Recife, assim como nas outras auditorias, em regra no judiciário todo, existe a sala dos advogados, né? A sala que o advogado vai, atende ali rapidamente seu cliente, prepara ele para o interrogatório, né? Dá algumas instruções, pega mais informações. Então tem uma sala do advogado ali com o seu cliente. Então eu disse para ele, para o meu cliente, olha, quando você chegar na auditoria, eu estarei na sala dos advogados aguardando você e a testemunha, porque eu quero conversar com ele antes, tá? Porque eu quero saber se realmente ele vai me confirmar se ele lhe autorizou e como foi essa autorização. Então o suboficial chegou, entrou na sala, nós conversamos, eu perguntei para ele, suboficial, você realmente autorizou ele? Sim, eu autorizei ele, aí por causa do problema do filho dele. Aí eu falei, como aconteceu? Não, foi assim, 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 assim. Ah, tá certo. Bom, vai ter perguntas, tá? Os juízes vão começar a fazer perguntas para você, tá? E depois vai passar para mim. O juiz vai passar a palavra para mim e eu, se o juiz não perguntar, eu vou lhe perguntar se você autorizou a saída do meu cliente, tá? Do acusado, segundo sargento. Aí o suboficial disse, não, tudo bem, eu vou confirmar. Tudo bem. Começa a audiência, tá? Começa a audiência e chega a hora do depoimento do suboficial. O meu cliente, na época, na auditoria do Recife, o cliente ficava tipo numa cadeirinha e o advogado ficava por trás, né? Numa mesa por trás, tá? Então, meu contato com o meu cliente ali era muito próximo. Quando o juiz, não foi nem eu, o próprio juiz perguntou se o suboficial tinha autorizado a saída do segundo sargento. Por incrível que pareça, tá? Se esse cliente ele assistir esse vídeo, ele vai lembrar disso com muita evidência, sem sombra de dúvida nenhuma, porque foi uma coisa sinistra, como a gente pode dizer, sinistra. O juiz perguntou, suboficial tal, eu não lembro o nome dele, o senhor autorizou a saída do segundo sargento para ele ir na casa ver o filho dele? O suboficial disse, não. Quando o suboficial disse não, eu estava próximo do meu cliente quis levantar e eu tive que colocar a mão no ombro do meu cliente e disse para ele, calma, não faça isso, fique sentado. O cliente olhou para mim, olha, ele estava muito revoltado e com toda razão, tá? Eu falei, calma, deixa comigo, calma, tá? Aí a palavra veio para mim. Aí eu perguntei para o suboficial, o senhor poderia confirmar se realmente o senhor não autorizou? Porque alguns minutos atrás, na sala dos advogados, eu lhe perguntei, o senhor disse que tinha autorizado. O sub foi e disse, não, doutor, acho que o senhor se enganou, mas eu não autorizei. Bom, foi isso que aconteceu. E o resumo da história, meu cliente foi condenado a 3 meses de detenção e pegou o sursi. Tá? Não foi para cadeia por causa do sursi, suspensão condicional da pena, que eu posso posteriormente falar em outro vídeo, certo? Então, para vocês verem como essa questão de abandono de posto é delicada, ok? Então, agora finalizando, tá, o nosso tema, mais uma última pergunta. Quando o militar falta ao expediente ou ao serviço a que estava escalado, é transgressão disciplinar ou crime militar? Bom, a resposta é bem simples. Não é crime, pois não existe tipificação no Código Penal Militar. Ou seja, não existe nenhum dispositivo no Código Penal Militar dizendo que se o militar faltar ao expediente ou se faltar ao serviço, que ele cometeu crime militar. Então não existe tipificação, certo? E em relação ao abandono de posto, jamais poder-se-ia afirmar que o militar que faltou ao serviço que estava escalado, por exemplo, vamos dizer que o sargento João tivesse faltado ao serviço de comandante da guarda, nem apareceu no quartel, tá? É impossível ele praticar esse crime. Por quê? Porque
para praticar o crime de abandono de posto, necessariamente o militar ele tem que ter assumido o posto. Se ele nem chegou lá, não tem como ele praticar o abandono de posto. Tá? Então, também esse é o motivo. Então, já que não é crime militar, a gente passa o quê? Para a esfera disciplinar. Tá? E na esfera disciplinar, como vocês já viram nos regulamentos disciplinares, que eu falei lá no início, tá? Existe essa previsão. Tá? Os 3 regulamentos disciplinares das Forças Armadas, RDM, RDAR e RDE, eles têm dispositivos sobre isso, tá? Sobre faltar ao serviço, faltar ao expediente. Eu vou pegar só de um, tá? Vamos ao RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha. O seu inciso 51, que está aparecendo na tela, diz o seguinte, que no caso é transgressão disciplinar. Deixar de participar em tempo a autoridade a que estiver diretamente subordinado, a impossibilidade de comparecer à organização militar ou a qualquer ato de serviço a que esteja obrigado a participar ou a que tenha que assistir. Inciso 51. Tá? Então, o sargento João, ele sequer avisou que ia faltar. Então, ele já incorreu nesse item para ser punido disciplinarmente. E também tem o 52, que já é mais específico. Inciso 52. Faltar ou chegar atrasado sem justo motivo a qualquer ato ou serviço de que deva participar ou a que deva assistir. Então, se o segundo sargento João estava escalado para tirar o serviço de comandante da guarda no dia 20 de maio, tá, de 2022, e ele sequer avisou, sequer ligou para o chefe dele, dizendo, eu estou com um problema, não vou poder, por isso. Se ele sequer ligou, não comunicou, não mandou zap, não mandou nada, não mandou recado para o outro militar, não fez nada disso, ele já está enquadrado em 51. Aí, além de não avisar antes, ele também não foi, obviamente. Então, ele também vai ser enquadrado no 52. Então, a princípio, esse militar da Marinha, tá? Se ele faltar ao serviço e sequer avisar que vai faltar, tá? Ele vai ser enquadrado no inciso 51 e 52 e, em tese, será punido disciplinarmente por ter faltado ao serviço e não ter avisado. Então, pessoal, esses são os comentários que eu gostaria de ter feito, né, sobre o tema proposto, né, ao vídeo número 15, sair mais cedo do expediente ou serviço sem autorização superior, o que pode acontecer com o militar, falei das consequências, principalmente a nível penal, não é isso? Possível prisão em flagrante, ou então IPM, denúncia do Ministério Público Militar, processo criminal, condenação. Então, realmente, essa questão do militar estar escalado para o serviço, tá? É muito séria, muito delicada. Então, que esse vídeo seja um alerta para você civil que pretende ser militar e um alerta para quem já é militar e que vai tirar o seu serviço, tá? Da mesma forma do expediente, tá? Chegar atrasado, faltar, sair mais cedo é transgressão disciplinar, certo? Tá? Então, pessoal, finalizando o vídeo número 15, agradeço a sua audiência e peço mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Se você é inscrito e vai se inscrever agora, clique no sino, pois assim outros vídeos que eu publicar no YouTube, o próprio YouTube vai lhe notificar. E deixo já ratificando que o vídeo número 16, tá, que deve estar sendo publicado no YouTube daqui a uma semana, em média, tá, eu vou tratar sobre o crime militar de abandono de posto diante da visão do STM, Superior Tribunal Militar. Vai ser um vídeo muito interessante, tá? E vocês não podem perder. Então se inscrevam no canal, clique no sino e peço que vocês divulguem o nosso canal e os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, tá? Então eu agradeço, até o próximo vídeo. Muito obrigado.